Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe, tem um poeta, o Mark Strand, que escreveu uma coisa que, nossa, nunca mais saiu da minha cabeça. O que foi? Ele diz assim: algo sem nome nos embala para dormir. Sentimos que estamos sendo sonhados por outra pessoa. Uau. Fica a pergunta, né? Quem é essa outra pessoa? Essa contraparte que, ao mesmo tempo, somos nós e algo, sei lá, completamente diferente. É uma ótima pergunta. E é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. A gente mergulhou num material denso, um clássico mesmo, a interpretação dos sonhos do Sigmund Freud. A missão aqui é tentar desvendar a essência da teoria dele. De onde vêm os sonhos? O que eles significam? E principalmente por que eles são tão bizarros? E é super importante a gente dizer logo de cara, né? A ciência do cérebro, do sono, evoluiu absurdamente desde que o Freud escreveu isso. Sim, faz mais de um século. Exato. Muita coisa foi revista, claro. Mas o que não dá para negar é que as ideias dele foram a fundação de tudo que veio depois. Ele foi o primeiro a olhar para o sonho e dizer: isso não é ruído aleatório. É algo com significado. Isso, um fenômeno psicológico profundo. E a chave de tudo, a ideia central que a gente vai explorar, é a de que todo sonho é a realização de um desejo. Certo, realização de um desejo. Isso soa simples, mas eu suspeito que o buraco é bem mais embaixo. Freud diz que todo sonho é uma estrutura psicológica repleta de significado. E a matéria-prima vem da nossa vida. Mas não das partes óbvias. É isso? Exatamente. É aí que a coisa começa a ficar assim fascinante. Ele notou que os sonhos raramente usam as nossas memórias mais importantes de forma direta. Ah, é? Pelo contrário, eles pescam em águas muito mais profundas. Freud falava que o sonhador tem um conhecimento superior. Ou seja, nos sonhos a gente acessa memórias que estão, tipo, indisponíveis para nossa mente consciente. Coisas que a gente viu e nem percebeu. Exato. Coisas que vimos, ouvimos, sentimos, mas que nunca registramos conscientemente. Tem um exemplo no material que é, nossa, perfeito para ilustrar isso. O do paciente no café? Esse mesmo. Freud conta que um paciente sonhou que pediu uma bebida chamada Contusóchuca. E acordado, ele não fazia a menor ideia do que era essa palavra. Nenhuma. Parecia algo inventado, sem sentido algum. Mas aí o Freud foi investigar. E o que ele descobriu? O paciente passava todo dia, no caminho para o trabalho, por uma placa. E nessa placa, bem pequeno, estava o nome desse licor polonês, Conto do Xoxka. Por meses ele viu aquilo. A informação entrou no cérebro, mas a consciência, nem notou. E o sonho foi lá e pescou essa informação trivial e esquecida para usar na sua história. É como se a mente inconsciente fosse uma colecionadora de detalhes que a gente joga fora. Perfeito. E para Freud, a maior fonte desses fragmentos, o grande baú do tesouro da mente sonhadora, é a nossa infância. A infância. Sim, ele era categórico nisso. Dizia que experiências da infância, muitas delas esquecidas ou reprimidas, fornecem um material para os nossos sonhos pela vida inteira. Mas por que infância especificamente? O que tem de tão especial? É que ali, segundo ele, se formam as matrizes dos nossos desejos e medos. As experiências com grande carga emocional que a gente não processou na época, sabe? Entendi. Elas criam os moldes. Então, um sonho que parece ser sobre o chefe hoje pode, na verdade, estar usando a matéria-prima de uma dinâmica antiga com o pai, por exemplo. A infância dá o drama e o dia a dia dá o cenário e os atores. Exatamente. E ele dizia que isso fica super claro nos sonhos das crianças. Eles são bem diferentes, mais diretos. Como assim? Uma criança que queria muito ir num passeio e não pôde, ela sonha que está no passeio. A que queria comer cerejas, sonha que está comendo as cerejas. Para Freud, isso era a prova mais pura da teoria dele. A realização do desejo nua e crua. Isso, antes da mente desenvolver os mecanismos de disfarce, que a gente ainda vai falar sobre. Ok. Essa ideia de memórias escondidas e roteiros da infância, faz sentido. Mas aí eu penso nos meus sonhos. E, sei lá, a maioria sobre umas coisas bobas. Perder um ônibus, esquecer de estudar para uma prova que eu nem tenho mais. E que você esquece logo depois, né? Exato. E o pior é que no dia seguinte eu mal lembro. Se os sonhos são tão importantes, por que eles parecem tão banais e somem tão rápido?
Essa é a contradição que o Freud se dedica a desvendar. E é um paradoxo brilhante. Vamos por partes. Primeiro, a banalidade. Certo. Ele percebeu um padrão curioso. A gente raramente sonha com um evento muito traumático, como a morte de alguém querido, enquanto a dor ainda está no auge. É verdade. É como se a mente consciente estivesse tão ocupada com o luto que não libera o tema para o sonho. O sonho precisa de um certo distanciamento. Então, em vez de sonhar com o evento principal, o sonho pega emprestados detalhes do dia anterior. Precisamente. Ele usa o que Freud chamou de restos diurnos. Aquela conversa no elevador, a cor de um carro, um comentário que você ouviu de relance. A fachada. Isso. O sonho usa o banal para falar do profundo. A trivialidade é um disfarce. E o esquecimento. Porque essa estrutura tão complexa se desfaz como fumaça quando a gente acorda. A explicação dele é estrutural. Tem a ver com a arquitetura da nossa memória. A memória de vigília, a que a gente usa no dia a dia, funciona com base em lógica, em ordem, em associações racionais. Ela precisa de uma história coerente. Exato. E os sonhos, por definição, são absurdos, confusos e desordenados. Ou seja, a nossa mente acordada não tem onde agarrar a memória do sonho. É a analogia perfeita. Tentar lembrar um sonho é como tentar segurar fumaça com as mãos. A lógica da mente acordada não encontra os pontos de apoio. As imagens do sonho pertencem a outro sistema, com outras regras. E ele ainda faz um alerta que eu achei fascinante sobre quando a gente lembra só de um pedacinho e tenta contar para alguém. Ah, sim. A gente inevitavelmente começa a preencher as lacunas, né? Exatamente. Nossa mente racional odeia o vazio. Então, para a história fazer sentido, a gente cria conexões que não estavam lá. Freud diz que, nesse momento, inconscientemente, a pessoa se torna artista. E o perigo é que essa versão editada se cristaliza e substitui a memória original. Exato. O que diz muito sobre a maleabilidade da memória em geral, não só dos sonhos. Ok, isso tudo nos traz de volta a ideia central. O sonho como realização de um desejo. Funciona para a criança que sonha com doce, funciona para o adulto que sonha com água quando está com sede. Mas e os pesadelos? A pergunta de $1 milhão. E os sonhos de ansiedade, que o próprio Freud descreve como a mais terrível de todas as emoções dolorosas. Que desejo está sendo realizado quando eu sonho que estou sendo perseguido ou caindo de um prédio? É aqui que a teoria dele se torna realmente sofisticada. E, na minha opinião, genial. Para explicar os sonhos de angústia, ele introduz o conceito que é o coração de toda a sua teoria: a distorção. Distorção. O que isso significa na prática? Ele propõe que a criação de um sonho é o resultado de um conflito, uma negociação entre duas forças psíquicas. Duas forças. Isso. A primeira força vem do inconsciente. É o desejo bruto, primal, que quer se manifestar. A segunda força, por outro lado, funciona como uma espécie de censura Uma censura. dentro da nossa própria mente. Exatamente. Pense nela como um porteiro, um segurança na porta da consciência. O trabalho dela é examinar tudo que vem do inconsciente. E esse porteiro é muito, muito rigoroso. Ele barra o que é perturbador. Barra tudo que for perturbador, moralmente inaceitável ou simplesmente angustiante demais. Se um desejo bruto tenta passar, a censura diz: opa, assim você não entra. Você precisa de um disfarce. Espera um pouco. Então você está dizendo que toda a bizarrice dos sonhos, minha avó ter asas, meu celular derreter, não é aleatória? Não. É um disfarce intencional criado pela minha própria mente? É exatamente essa a proposta. A estranheza não é um defeito do sonho, é a sua principal característica. É o resultado do trabalho da censura. O desejo original é distorcido, fragmentado, combinado com coisas triviais, simbolizado em imagens estranhas. Tudo para conseguir passar pelo porteiro sem acordar a gente. Isso. O sonho é, nesse sentido, um ato diplomático, um compromisso entre o desejo de se expressar e a necessidade de se reprimir. Uau! Ok, isso muda tudo. Então um pesadelo não seria o desejo de que algo ruim aconteça.
Seria o que, então? A versão mal disfarçada de um desejo que a minha mente consciente rejeitaria com todas as forças? Perfeito. Um pesadelo na visão freudiana é um fracasso parcial da censura. O desejo inconsciente é tão intenso, tão carregado, que o disfarce não consegue conter ele completamente. E a angústia que a gente sente? A angústia é o alarme do nosso sistema psíquico soando. É a mente dizendo: alerta, o material reprimido está vazando. A ansiedade é o sinal de que o sensor está perdendo a batalha. E aí a gente acorda para escapar. Então, no fundo, a teoria é que os sonhos não são janelas transparentes para o nosso inconsciente. Não mesmo. São janelas com um vidro todo distorcido e a distorção é tão importante quanto a paisagem que está por trás. É a metáfora perfeita. Freud nos ensinou a não olhar só através da janela, mas a olhar para o vidro, para os padrões da distorção. É ali que está a chave do conflito. Certo. Então vamos tentar amarrar tudo isso. Para Freud, sonhos não são ruído aleatório do cérebro. De jeito nenhum. São construções complexas. E isso, construções psicológicas enraizadas nas nossas memórias, principalmente as inacessíveis e as da infância. E são impulsionadas por essa força da realização de desejos, mesmo que eles estejam tão camuflados por esse sensor interno que se tornam irreconhecíveis. E o mais fascinante é pensar como essa teoria, de mais de 100 anos atrás, abre uma porta para uma das questões que mais nos intrigam hoje: a natureza da consciência. Como assim? Ao analisar os sonhos, Freud começa a se perguntar sobre os limites da experiência interior. Ele até cita um provérbio que ele ouviu: com que sonha o ganso? Com o que sonha o ganso? É uma pergunta ótima. Não é? E essa pergunta aparentemente simples se conecta direto a debates supermodernos. Pensa no título do livro do Philip K. Dick: Androides sonham com ovelhas elétricas. É a mesma questão fundamental. A mesma. O que é preciso para ter um mundo interior? A capacidade de sonhar, de criar essas narrativas internas, parece estar ligada à própria essência do que significa ser um ser consciente. Freud, com as ferramentas dele, estava cutucando o coração desse mistério. Isso nos deixa com um pensamento final, então. Se os nossos sonhos são essas construções feitas de memórias que a gente não sabia que tinha e de desejos que nos recusamos a admitir, que parte da nossa própria realidade quando a gente está acordado também não estamos enxergando com clareza. Boa. Que quantos tucas, que detalhes aparentemente insignificantes estamos vendo todos os dias sem perceber, e como eles estão silenciosamente moldando as histórias que contamos a nós mesmos, não apenas enquanto dormimos, mas também depois que o despertador toca. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.